Marcelo, e não tem como governar em antagonismo com o presidente da Câmara. A gente viu isso, Dilma e Eduardo Cunha, a gente viu um pouco isso, não era tão ostensivo, mas com o Rodrigo Maia, e agora parece que as coisas a situação está um pouco mais calma. Mas, novamente, você fala que o simbolismo é importante mesmo. O próprio fato do Valdemar da Costa Neto, tão contestado, envolvido no mensalão, estar ali ao lado do presidente, né? O presidente não faz nenhuma questão de escondê-lo. Isso é bastante importante, eu imagino que isso esteve presente até nessas negociações de filiação, porque também não faz sentido, né, o presidente se lançar candidato à reeleição pelo PL, um partido que esteve envolvido no mensalão, o Valdemar da Costa Neto também esteve envolvido no mensalão, e esconder isso. Me parece que o presidente vai apostar nas eleições de 2022 nesse jogo assim na cara dura, né? Vai explicitar tudo sem fazer concessões nenhuma, e assim ele se mostra um opositor não só, obviamente, ao ex-presidente Lula. As ideias ali são praticamente todas contrárias, apesar de se tentar criar aí esse termo bolsopetismo, né, o lulopetismo, mas também ele faz uma contraposição ao ex-ministro Sérgio Moro, que me parece, na esteira aí dessa ideia da terceira via, um pouco mais calma, também não tão agressiva, fazendo concessões à esquerda. O presidente Jair Bolsonaro se mostra firme ali nas suas ideias. Aí a gente pode até aqui contestar, criticar as ideias dele, mas me parece que ele não pretende arredar o pé das suas ideias. Sem dúvida, isso que porque a pergunta natural seria essa, né? Isso acontece muito. Valdemar da Costa Neto vai subir no palanque do senhor, vai subir, e como você falou, ele já neutralizou, olha, colocou ele do lado dele, presidente nacional do PL, ele discursou lá, o Valdemar, e já procura neutralizar essa imagem. Claro que isso vai ser usado. O PT vai ter dificuldade, né? Porque o PL esteve muito ao lado do PT. Isso vai ser muito utilizado, imagino aí, pela terceira via, principalmente até vai receber o Sérgio Moro. Falando de simbolismo ainda, Paulo, e também lembrando, né, que não faz muito tempo não, o PSDB escondia o Fernando Henrique Cardoso, hein? Que foi um presidente aí do partido lá atrás, teve toda a questão envolvendo o Plano Real, a queda da inflação no país, mas os tucanos passaram a esconder depois Fernando Henrique Cardoso, como você disse, hoje o Bolsonaro não escondeu o Valdemar da Costa Neto. Falando de simbolismo ainda, ele fez questão de citar Paulo Guedes, disse que inclusive era contra a privatização. Paulo Guedes explicou para ele toda essa questão. Claro que a gente sabe que nesse momento, Paulo, na aproximação da eleição de 2022, a agenda passa a ser mais política do que econômica. Muita coisa que está acontecendo no meio econômico, claro que se o ministro Paulo Guedes pudesse evitar e pudesse vetar, eu tenho certeza que ele faria. Mas o presidente faz esse afago porque é a figura que é o fiador do governo na área econômica, não é isso, Paulo? É um afago do ministro, né? Me parece assim, esses 3 anos tentaram fritar o ministro Paulo Guedes várias vezes, várias notícias na imprensa tentaram criar atrito entre os dois, e parece que a relação é muito boa. E eu vejo com bons olhos essa meia-culpa do Bolsonaro, que até é meio surpreendente para mim. Ele que é dessa direita mais estatizante, né? Tem essa relação com o governo militar. O governo militar foi um governo, nesse sentido, ele não foi nada liberal, né? Foi um governo que criou estatais a rodo por aí, e o presidente Jair Bolsonaro vem lá e faz um meia-culpa, e se cobra tanto, né, meia-culpa em relação ao PT em várias questões, e o PT nunca me pareceu disposto a fazer esse meia-culpa. O presidente Jair Bolsonaro, pelo menos aí na questão econômica, de cara lavada, novamente, vai lá e faz o meia-culpa, diz que votou mesmo contra privatizações, mostra que ele é muito acusado de incoerência por isso. Mas a gente muda de ideia também, né? Então eu fico feliz, na verdade, eu sou um liberal, fico feliz que o presidente Jair Bolsonaro esteja tendendo mais à economia liberal, tenha esquecido aí essa ideia militar, estatizante do Estado como motor da economia. Faz um afago ao ministro Paulo Guedes e faz um afago também, isso é mais importante ainda, ao mercado financeiro. As notícias já dão conta de que o mercado financeiro vê com bons olhos o ex-ministro Sérgio Moro, então é uma forma também
de o presidente Jair Bolsonaro acenar e dialogar com o mercado. Agora, né, Paulo, a gente sabe que uma eleição num país continental como o Brasil, 26 estados, mais o Distrito Federal, as particularidades de cada estado, a gente estava falando justamente de São Paulo, que o PL já estava alinhado aqui com o PSDB. O Bolsonaro chegou a citar o caso lá do Rogério Marinho e Fábio Faria, que são ministros do seu governo, né? E que vão, de repente, ele falou, olha, vocês vão ter que se entender lá no seu estado, porque é isso, né, Paulo? Quer dizer, a formação agora das coligações em cada estado, cada região tem sua particularidade, então não é tão simples assim você fazer uma chapa inteira e disputar e ter o apoio, precisar desse apoio na hora da votação, né? Um ali vai sair para governador, outro para senador, e essa é a composição possível, a não ser que também inventem mandatos coletivos para cargos do executivo, como já tem no legislativo, né? Uma péssima ideia, inclusive. Mas o presidente Jair Bolsonaro ele tem experiência no Congresso, apesar de ele ser ter sido um lobo solitário durante esses quase 30 anos lá no Congresso, e parece que esses 3 anos de presidência fizeram bem para ele nesse sentido. Ele aprendeu a arte de dialogar, essa arte de fazer afagos, né? Talvez o presidente só não tenha conseguido se livrar do hábito de agredir, porque ele se mostrou muito agressivo ali antes do 7 de setembro, com algumas personalidades, até algumas instituições. Hoje ele fez questão de falar do Supremo, não passou a mão na cabeça do Supremo, dos ministros do Supremo, mas ressaltou a importância do Supremo enquanto instituição. Então ele mostrou que as diferenças dele ali são pontuais e são pessoais em relação aos ministros do Supremo e não em relação à instituição. Mas é isso, Marcelo, o Bolsonaro está aprendendo, parece, a fazer uma política mais pacífica, né? Sem partir para esse confronto. Esse confronto parece que ele legou esse papel ao filho. E a gente falava do Fábio Faria, né, que é ministro das Comunicações, e o Rogério Marinho, que também é ministro do governo Bolsonaro. Aí ele falou, vocês vão se entender, como o Pozonoff disse, era o Rio Grande do Norte o estado, então, claro que há pretensões de ambos aí sair para o governo do estado do Rio Grande do Norte. Então o Bolsonaro brincou, vocês vão ter que se acertar aí. E essa questão econômica, Paulo, que nós falávamos, você acredita, o Sérgio Moro ele é monotemático, né? A questão da corrupção, precisa agora falar de outros temas também. O que vai ser mais determinante? De fato, a gente observa que o Flávio fez um ataque ao Lula, um ataque a Sérgio Moro, mas ele termina de uma maneira até muito mais calma, falando que acho que é o grande temor do governo, a economia. Então, você avalia que esse tema será determinante? Claro que Lula vai ser muito criticado em relação à corrupção, o presidente também vai ser criticado por vários aspectos, inclusive a vacinação, a CPI, mas qual tema deve nortear a campanha de 2022? De fato, a economia, a situação difícil do Brasil, e nós estamos falando aqui, né, Paulo, pode até haver o avanço ainda, infelizmente, do coronavírus, né? Marcelo, eu vinha falando aqui sempre que a economia que daria a tônica das eleições em 2022. Nos últimos dias eu tenho titubeado a falar isso, porque por conta dessa variante Ômicron, mas me parece que as notícias que chegam é de que essa variante ela é mais contagiante mesmo, mas ela é menos letal, que é o curso natural do vírus. A gente até já entrevistou alguns especialistas aqui na Jovem Pan que apontam para isso. A evolução é natural do vírus, ele não quer matar o hospedeiro, ele quer sobreviver, então ele tende a reforçar aí as suas características que facilitam o contágio e se tornar menos letal. Em não se tomando nenhuma medida drástica, como lockdowns, eu acredito que a economia continue sendo a tônica das eleições de 2022. Se essa variante se mostrar mais agressiva e capaz de causar estrago, e se os políticos, né, se os prefeitos e governadores aderirem a esse pânico, que por enquanto ele é diminuto, mas pode crescer aí a qualquer momento, de repente uma primeira morte por essa variante pode causar um grande pânico. E se esses governadores optarem por essas medidas, aí questões como as liberdades individuais voltam a ganhar força, e também questões, todo tipo de questão envolvendo a pandemia, como vacinação, e aí até a moribunda, se não morta, CPI da Covid pode ganhar força. A pauta anticorrupção, Marcelo, eu acredito que fique ali num honroso terceiro
ou quarto lugar. Não é uma discussão no momento, talvez incomoda, claro, o PT, mas eu acho que nesse embate aí, Moro e Bolsonaro, que uniria, em teoria, centro-direita e direita, eu acho que o embate vai ficar muito mais por conta da economia e talvez por causa da pandemia. E nesse aspecto, Paulo, a gente sabe então, a candidatura do presidente Lula, ele tem o recall dele nos 8 anos do governo, e nós temos, o Moro vai tirar voto do Bolsonaro. Nós temos 1 minuto para você finalizar para a gente essa análise aí. Quem vai tirar voto de quem ali, Paulo? O Moro tira voto do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. O eleitorado de esquerda não quer nem saber do Moro e, obviamente, não do Bolsonaro. Então, eu acho que o embate ali vai ficar nesse centro-direita e direita, vai ficar entre Bolsonaro e Moro. E pelo que a gente viu no discurso, a briga vai ser feia, com palavras bastante duras, como traidor, e sem falar lá que ele fez menção também ao Lula como um ladrão de 9 dedos. Não são palavras minhas, são do senador Flávio Bolsonaro. Que se filiou hoje ao PL. Nós acompanhamos então a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, dos filhos Flávio Bolsonaro, o senador que falou, como disse o Paulo aí, classificou Lula de ladrão de 9 dedos e chamou o Moro de traidor, e que não solucionou o caso ao atentado em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Paulo Bozonoff, muito obrigado pela sua participação. Claro, você vai retornar aí ao longo da programação da Jovem Pan, mas acompanhamos juntos aí então a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Até mais, Paulo. Até mais, até a próxima.